Maravilha, Pai amado. Aleluia, Deus. Um cumprimento de igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, papai. Oh, glória a Deus, amado Pai. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Oh, glória a Deus, amado Pai. Santo é o nome do Senhor. Quero lhe oferecer, me humilha aos seus pés, porque santo tu és, e me louvor receber. Sou pequeno e não falho, aleluia, Deus, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor.
Glória a Deus. A hora já se foi, igreja. A hora se foi. O que não deu e não puder louvar hoje, nos perdoa por não ter o tempo, né? Mas na próxima oportunidade vocês vão louvar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nesta noite quero agradecer a oportunidade e quero passar para o pastor Lindomar. Glória Para a que Deus ele venha poderoso. orar, fazer a oração para a pregadora desta noite. É Que verdade. o Senhor venha usar nas suas mãos Glória a e Deus. que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, maravilha, glória a Deus. Deus santo e poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Esse aqui está melhor que você. Glória a Deus. Ele está dando uma voz aqui tão. E essa é uma Deus voz da mais. glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Né? Deus é bom e é maravilhoso, né, igreja? Santo é o nome do Senhor. Igreja de Jesus, eu quero informar, né? Domingo nós vamos ter culto, né? Porque nós vamos fazer o culto à tarde. Nós não vamos poder fazer o culto e ter um compromisso que surgiu, né? E não poderei fazer o culto, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas Deus dá a vitória, né? Deus é fiel. E se Deus assim permitir, né? Der tempo, eu informo a igreja para nós fazer a noite, né? Aí eu mando uma mensagem para a igreja, mas, né? Já fico ciente que à tarde nós não vamos fazer, porque tem um compromisso inadiável. Glória a Deus, aleluia. Nesses tempos agora, igreja, né? Nós temos muitas coisas bem aparecendo, nós não podemos adiar, né? Porque se nós adiar, dá problema lá na frente. Então, vamos caminhando conforme Deus nos permite a caminhar e fazendo a obra conforme Deus nos permite a fazer, né? O meu coração é para a obra, né, igreja? Mas muitas vezes Glória a Deus. nós temos que fazer o quê? Ouvir, né? E obedecer. E, né? Porque se nós não for, depois lá na frente nós vamos se arrepender. Glória a Deus, Pai, porque podemos perder vidas, podemos perder alma por causa de uma pequena atitude, né? De teimosia. Não, vou fazer o culto porque eu não preciso ir lá, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Aí não faz, daqui uns 2, 3 meses, né? Aquelas vidas que podiam estar entrando aqui nessa porta não entra porque você não foi. Então nós temos que fazer, né? A nossa parte com Deus. Glória a Deus, aleluia. Grande Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, a hora vai embora, né? Glória a Deus. O irmão falou ali sobre a questão de misturar, né, irmão? Glória a Deus. Eu queria ler rapidinho aqui. Aleluia. O irmão, para esclarecer essa parte do irmão, né? O irmão falou, Deus tocou em mim para me achar a palavra aqui para o irmão ficar ciente do que Deus está falando nessa parte, sabe? Fica no 1 Coríntios mesmo, no capítulo 5, né? E versículo 9 em diante. Só bem rapidinho para o irmão entender aqui o que Deus está falando. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idolatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Por que de sair do mundo? Porque o mundo, né, está carregado de pessoas. Nós éramos pessoas assim, né? Todo mundo está cheio de pessoas assim. Então o que Paulo está falando? Se nós tivéssemos que fugir deles, né, não estando com eles, não propriamente levando uma mensagem, uma palavra para eles, nós teríamos que fazer o quê? Sair do mundo, porque não tem espaço para nós aqui, não é mesmo? Se a gente abre a nossa porta, tem um descrente lá, tem alguém lá fazendo algo que não é para fazer, não é isso? Então Deus está esclarecendo, irmão, para nós isso daí, que, né, a palavra verdadeira que Deus estava falando é esta aqui. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, agora vai ficar forte, né? Dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idolatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Eita glória! Pois
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem os malfeitores do meio de vocês. O que Jesus está falando? Deus está falando daqueles que se dizem irmão, né? Daqueles que se dizem irmão e não são, daqueles que se passam por crente e não são, daqueles que estão ali para aproveitar do próximo, estão ali para subir nas costas do próximo, para pisar no próximo, fazer de tapete o próximo. É desse que Deus está falando. Esses são quem? Os lobos. Esses são os lobos, são os irmãos que se dizem crentes, que se dizem, né, sábios, que se dizem isso ou mais aquilo, né, mas querem aproveitar, né, muitas vezes da nossa, vamos dizer assim, da nossa humildade. Querem aproveitar muitas vezes da nossa pouca sabedoria. Para quê? Para nos enganar, para nos induzir, glória a Deus, para um caminho errante, um caminho que não pertence ao Senhor. Quem pode julgar? Só Deus pode julgar, nós não podemos não. Deus pode julgar, mas quem está na igreja, que pertence à igreja, ou seja, aquele que está na frente, ele tem o direito de fazer o quê? Julgar. Entende? Por que ele tem o direito de julgar? Aqui, ó. Veja bem o que Jesus fala aqui, ó. Então, mesmo vamos ler aqui certinho, aqui 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Então Deus está falando o quê? Para não julgar os ímpios lá fora, né? Para não julgar aqueles que estão lá fora, porque eles estão lá fora, estão perdidos, né? Estão fazendo tudo que o diabo quer, não é isso? Agora, dentro da casa do Senhor é outra coisa, porque nós aceitemos Jesus, nós já estamos conhecendo a palavra, o caminho da verdade. Então, a partir deste momento que acontece, cabe daí o líder da igreja julgar, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, é lógico, né? Então ele ou ela que estiver à frente é que vai julgar. Por que julgar? Porque ele ou ela tem que manter a igreja no caminho certo. Deus levantou o homem, levantou a mulher para estar na frente da obra, tem que ensinar o caminho certo. Por isso é que Deus está falando aqui. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Essa é uma pergunta, né, que Paulo está fazendo. Que direito eu tenho? Nenhum, não é isso? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Aqui é a igreja. Deus está falando da igreja aqui, né? Então quem está na frente da obra é que julga. Claro que a mesma medida que julgar também será julgado naquele dia, Deus fala, né? Pois tem muitas palavras na Bíblia que falam assim: com que direito você julga? Quem é você para julgar? Não é? Mas Deus deixa a ordenança para corrigir a sua casa. Porque se o que está na frente não corrigir a casa, como é que vai fazer? É ou não é? A casa vai ter uma bagunça. Vão fazer o que querem? Não é isso? Então não. Deus colocou na frente e já bateu o quê? Controle, obediência, né? E humildade. Por isso Deus levantou o pastor ou a irmã que estiver à frente, né, na obra. Deus levantou esses para ficar na frente e mostrar o caminho, ensinar a verdade. Amém? Então é mais ou menos isso, irmão, tá bom? Não vou mais à frente explicar mais por causa do horário, tá? Mas fica mais ou menos assim para eu entender bem, né? E compreender que nós temos que olhar aqueles que estão dentro da casa do Senhor, como é que estão andando na presença do Pai, né? Estão obedecendo a Deus de verdade, né? O que está lá fora, aqueles lá, é Deus que vai julgar. Só Ele que pode julgar, nós não podemos falar nada. Mas nós podemos orar, né? E quando tiver uma oportunidade, pregar a palavra para eles também, né? Um dia alguém pregou para nós, estamos aqui hoje. Amanhã é nós que vamos pregar para eles lá. Eles também podemos estar aqui, e depois eles podem pregar para um filho, um neto nosso, e assim por diante Deus vai fazendo a obra, não é mesmo? Então vamos orar bem rapidinho, igreja. Meu Deus do céu, vai dar tempo ainda da nossa irmã fazer a obra do Senhor Jesus, porque a obra não pode parar. Bem, igreja? Glória a Deus. Vamos então, igreja, orar. Aleluia. Não, vamos deixar a irmã orar, né? Deixar a irmã orar, porque eu sei que a irmã vai orar também. Então já ora, não? Então deixa que eu ore então. Vamos orar, igreja. Levanta suas mãos para cá. Levanta a mão para cá, aleluia. Santo é o nome do Senhor, porque Deus vai usar o seu vaso esta noite, aleluia, conforme a necessidade da igreja. Começa dando glória, igreja.
Eteca, Sorianta, Labacê. Santo, amado Deus de poder, meu Deus, mais uma noite, ó Pai, em que o Senhor prepara o teu povo, a tua igreja, os vasos para ser usado em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eis aqui agora a tua serva irmã, Senhor, diaconisa Denise, ó Pai, está aqui agora para fazer a tua vontade. Meu Deus, eu peço a ti, papai, opera através da tua serva. Ah, meu Deus, revela o oculto escondido, revela teus mistérios, a tua palavra santa, fala no coração de cada vida, que esta palavra venha, ah, Pai, como uma flecha no coração do valente, como um martelo que esmiuça a penha. Esta noite, ó Pai Santo, coloca um coração temente, um coração de carne, um coração obediente. Esse calabacê, ó Deus tremendo e poderoso, e todo aquele, Senhor, que estiver ouvindo esta noite a tua palavra, que venha também, Senhor, meu Pai, receber as grandes maravilhas, as grandes vitórias em suas vidas. Sim, Papai amado, usa a tua serva em poder, em graça, Pai, em autoridade. Ah, Papai, confirma mesmo pelo santo nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos receber a ação de Deus com as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Vamos já estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero ler aqui, né, em Mateus também. Aleluia, Jesus. Capítulo, vamos lá, né? Capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus, papai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, papai amado. Oh, glória a Deus, Glória a papai Deus. Jesus. Santo Deus. Amém? Amém. Então vamos já ler rapidamente. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Só que, né, igreja, eu quero ler aqui para, né, ser breve hoje. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu quero, né, estar falando na palavra de hoje. Aleluia, Jesus, né? Que o Senhor, Ele trouxe meu coração para dizer para a igreja nessa noite. É um pequeno versículo, né? Para nós ir mais rapidinho. Aleluia, Jesus, mas que a igreja possa entender que o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, ninguém nessa terra poderia fazer novamente. Aleluia, Jesus, quando nós estamos doentes e enfermos, eu digo doentes e enfermos não somente de carne, mas espiritualmente. Porque de carne haverá alguém, né, que Deus deu a sabedoria para este homem, para esta mulher, para que pudesse nos ajudar e ali nos dar um remédio, para que nós pudéssemos curar a nossa carne, a nossa enfermidade da carne. Mas hoje eu quero dizer e trazer uma palavra espiritual para a vida da igreja. Maravilha, meu Aleluia, Deus. Jesus, aonde aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, aleluia, Jesus, quando ele chega na casa, né, ali da sogra de Pedro, aleluia, Jesus, ela se encontrava doente, enfermo, né, aleluia, Jesus, mas o Senhor, aonde ele chega, não há enfermidade que permaneça ali naquele lugar, ela tem que se retirar, ela tem que sair, aleluia, Jesus. Então ela estava deitada na sua cama, ela não podia ali servir quem chegasse, porque, né, ela estava ali com febre, né, aleluia, Jesus, mas, aleluia, você pode dizer assim, é uma coisa tão pequenininha, e Jesus fez. E eu quero dizer para você nessa noite também, aleluia, Jesus, que essa coisa, aleluia, que você acha tão pequeno, talvez insignificante na sua vida, Jesus, Ele pode trabalhar na sua vida. Eu sei que estamos nós aqui, que todos os dias nós estamos aqui aos mesmos rostos, aleluia, mas a palavra de Deus, ela quer curar.
a sua alma, a dos jovens principalmente, né? Jesus, ele quer curar as suas almas, aleluia, de enfermidades que o homem, ele não está enxergando, que a mulher não está vendo. E hoje o Senhor, ele quer curar a sua alma, as feridas, aleluia, Jesus, tanto pequeno como grande, aleluia, o Senhor hoje, ele não, né, jamais, ele fez e hoje também não será diferente, acepção. Ele não vai dividir o seu povo, né? Colocar os homens para um lado, as mulheres para o outro, as crianças por primeiro e os mais velhos por último. Não existe isso para Deus. Aleluia. Quando nós estamos na presença de Deus fielmente, né? Nossas orações, elas são ouvidas. Glória a Deus. E rapidamente o Senhor, ele vai operar o milagre em nossa vida. Rapidamente ele vai libertar a nossa alma de toda a opressão. Quando nós clamamos, porque a palavra diz, né, que ali, glória a Deus, aleluia, que Ele será o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então aqui o Senhor, ele nos ensina a buscar pela ajuda do Senhor. Porque talvez alguém não esteja te enxergando, talvez alguém não esteja te vendo. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus, ele está olhando e sondando tudo. Aleluia, Jesus, você pode passar por perseguição, você pode passar por atribulações, por várias coisas, né, na sua vida, e talvez alguém nessa terra não enxerga que você tem passado, que você tem sofrido, que você tem chorado, mas o Senhor, ele tem te visto. E haverá provações em nossa vida, haverá lutas, talvez ela será constante em nossa vida para que fortaleçamos cada dia mais na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, porque se nós se acomodarmos, aleluia, né, o inimigo, ele entra, aleluia, Deus, aleluia, e ele nos divide. Louvado seja o nome do Senhor. Então, porque ali nós estaremos acomodados, não iremos buscar a presença de Deus, não iremos nos encher da presença do Senhor. E ali o inimigo, ele vai olhar para você como uma presa muito fácil, para que ele possa colocar depressão, ansiedade, para que ele possa colocar enfermidades na sua vida, aleluia, para te desanimar, para te derrubar. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que ele quer fazer, ele quer destruir o povo de Deus, aleluia, porque o tempo dele nessa terra já está acabando, e ele quer destruir. Quanto mais ele puder acabar, destruir, derrubar, ele vai tentar fazer. Mas se nós estivermos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e que nós clamarmos ao Senhor pedindo para que Deus, ele nos dê uma mente de Cristo para nós agirmos da maneira correta. Aleluia, Jesus, você não dá lugar para o diabo. Aleluia, Jesus, né? Aí ele irá fazer a diferença. Mas agora, se nós vermos que Satanás, ele tem guerreado conosco, ele tem ali armado uma guerra, né, travada na nossa vida espiritual, e ali nós vemos que é um ataque espiritual, e nós se acomodamos, Deus vai permitir que nós muitas das vezes nos abatemos e nos entristecemos, desanimamos, olhamos para trás, olhamos para o mundo, olhamos para as coisas que para o mundo são maravilhosas. Aleluia, Jesus, porque nós não estamos com a mente no Senhor. Aleluia, aí você torna-se então, né, vulnerável ao inimigo. Mas quando você se reveste de oração, quando você se reveste de poder, aleluia, não tem como Satanás enganar a sua vida. Não tem como ele entrar, não tem como ele fazer com que você peque. Aleluia, Jesus, né, contra o Senhor. Aleluia, Jesus, como assim peque? Aleluia, Jesus, porque muitas das vezes nós sabemos que estamos errando e continuamos fazendo. Aleluia, Jesus vai dizer, mas a palavra já diz, né, que aquele que diz que não peca já está pecando. Mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele pecado que nós cometemos e permanecemos naquele erro. Aleluia, Jesus, né? Então, igreja do Senhor Jesus, não se corrompa. Aleluia, porque Jesus, ele fez o maior sacrifício. Hoje nós ficamos muitas das vezes, acordamos cedo para orar, acordamos de madrugada para orar. Aleluia, Jesus, às vezes temos alguma coisa para fazer, e ali nós não queremos deixar de fazer o que tem para fazer, mas Jesus, ele está falando conosco para nós dobrar o nosso joelho e clamar, e pedir, e orar, porque algo ele quer
aleluia, Jesus, e ali ele ia separar, né? Ali recolher o trigo, mas a palha ele ia queimar, né? Com fogo. Aleluia, Jesus. O que isso quer dizer para a nossa vida? Que aqueles que estão firmes na presença do Senhor, estes o Senhor ele vai, né, levar para com ele. Mas aquele que não está firmado na presença de Deus, aleluia, este será lançado, né, lá para baixo, aleluia, já direto, né? Louvado seja o nome do Senhor, e ali não haverá misericórdia, porque o tempo foi dado para que as pessoas pudessem se arrepender, para que as pessoas pudessem entender o porquê que elas foram feitas, o porquê que eles foram criados. Aleluia, Jesus. É que foi para adorar o nome do Senhor, não foi para ficar aí nesse mundo, não foi de maneira nenhuma, mas era para estar com o Senhor. Mas não são todos que ouvem, e não são todos que querem a promessa de salvação. Há pessoas que já não creem na vinda do Senhor, há pessoas que já não creem em Jesus, outras não creem em Deus. Aleluia. Então, aleluia, Jesus, ele faz a limpeza. Só que aonde o Senhor encontrar, né, uma chama, nem que seja pequenininha, aleluia, que ele achar dentro do coração, aleluia, ali ele acha um lugarzinho, aleluia, Jesus, e ele vai trabalhando aos poucos. Mas agora aqueles que já não querem, né, porque a palavra diz para pregar, tempo e fora de tempo, pregai para todos, aleluia, Jesus, né, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que, né, se arrepender e crer, este será salvo. Jesus já sabia que haveria pessoas que não iam crer. Então não tem como Deus salvar, porque aquela pessoa, aleluia, Jesus não quer salvação. E aí o Senhor iria contra a palavra dele, né? Aleluia, Jesus, que essa palavra ela não mente, ela é verdadeira. Então essa promessa de salvação são para aqueles que crêem e obedecem. Não é somente você crer e sentar num banco e ouvir e esperar a salvação. Aleluia, Jesus, não é você somente sentar, aleluia, Jesus, e esperar a volta do Senhor sem mexer, sem mover o dedo. Aleluia. Temos que trabalhar para o Senhor. Aleluia, porque se nós ficarmos parados, o inimigo ele vai atormentar, ele vai atentar ali para que nós venhamos pecar contra o Senhor e desagradar o Espírito Santo, e ele vai embora. Ele vai se afastando de nós. E daí nós chegamos na casa do Senhor, já não sentimos o poder de Deus, já não sentimos, glória a Deus, que o Senhor está falando conosco. Parece que há muito tempo o Senhor não fala com nenhum de nós. Mas aí o que acontece? Não é que Deus não esteja falando, é que nós estamos distante dele. Aí não tem como Deus tocar em nosso coração, tocar em nossa alma, porque nós temos liberdade para que, né, o inimigo viesse fazer com que nós, aleluia, se afastasse dos caminhos do Senhor. É verdade. E não é porque nós estamos na presença de Deus que não seremos ali, né, muitas das vezes caluniados. Quando as pessoas vão se levantar, né, mas isso aí eu vou dizer não porque estou aqui dizendo que as pessoas, né, vão pagar preço por isso, aleluia, não. Mas é que Deus permite as pessoas se levantarem contra a nossa vida. Só que o dever daquele que é verdadeiro cristão, aleluia, Jesus, é orar. É orar porque aquela pessoa que se levantou, aleluia, foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus ela falar e ele falar, aleluia, Jesus, para provar muitas das vezes a nossa fé. Aí, glória a Deus, aquele que não tem uma vida espiritual e ele vive na carne, aleluia, ele vai olhar para aquele irmão dele, aquela irmã, e vai sentir raiva. Tem crentes que faz oração ao contrário, que vai entregar o seu irmão, eu vou colocar, né, na mão de Deus, e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas o Senhor Jesus, ele não ensinou isso para nós. Ele falou para nós orarmos uns para os outros, aleluia, Jesus, né, para nós ali amarmos os nossos irmãos, aleluia, Jesus. E como que nós vai orar para que Deus, aleluia, desça, né, com fogo e queime nossos irmãos, aleluia, Jesus, sendo que o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina a amar, orar por aqueles que nos perseguem, né, amar aqueles que nos odeiam. Porque a igreja do Senhor Jesus são pessoas que estão fracos na fé, e ali o inimigo achou brecha para se levantar.
contra a nossa vida. Nem sei, né? A outra palavra aqui, mas o Senhor está falando com alguém aqui. Aleluia, Jesus, né? E não adianta tentarmos fugir das provações e das tentações do inimigo. Aleluia, Jesus, vai acontecer. Mas se nós estivermos firmados com o Senhor, nós não caímos nele. Não caímos no engano. Se até Jesus foi tentado, quem dirá nós? Aleluia, quando João Batista estava ali pregando, que de repente Jesus aparece para por ele ser batizado. Aleluia, ele olha assim e diz que ele nem era digno de batizar o Senhor Jesus. Mas Jesus disse para ele que era necessário que isso acontecesse para que ele cumprisse a lei. Aleluia, Jesus, e ali então ele é batizado, né? Ali nas águas, aleluia, Jesus, e dali, glória a Deus, aleluia, Jesus, ele já é guiado lá para o deserto, né? E ali, glória a Deus, ele fica 40 dias e 40 noites, né? E sem comer, sem beber, aleluia, Jesus, e o que vai acontecer? Aleluia, Jesus, o diabo aparece e ele vai tentar Jesus para, aleluia, Jesus, para que, né, viesse ali, talvez blasfemar contra o Senhor. Mas quando nós estamos vigilantes, aleluia, Jesus, que nós obedecemos essa palavra e que vivemos ela, porque não adianta nós pregarmos a palavra de Deus e anunciar a palavra do Senhor, mas não viver, porque aí nós ganhamos milhares de almas para o reino de Deus, mas aí a palavra de Deus que vai dizer, aleluia, Jesus, que o que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma, aleluia, Jesus, né, vai acontecer com nós, se nós não vigiarmos, aleluia, e somente pregar, somente anunciar e não viver, aleluia, ganharemos almas para o reino de Deus, mas aí o que acontece? Nós vamos perder a nossa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, igreja do Senhor, né, o inimigo aparece para Jesus para o tentar, aleluia, vendo que Jesus já estava ali com fome, aleluia, Jesus, né? E quantas vezes que você, aleluia, Jesus, está cansado, né? E de repente aparece ali alguém usado pelo inimigo, aleluia, Jesus, para te dizer, ó, você já não está aguentando mais, nem vá mais para a igreja, aleluia, você já está desanimado, Jesus nem vai voltar, aleluia, Jesus. Isso aí é o inimigo que quer abater a tua fé, a minha fé, para que nós ficamos nessa terra. Aleluia, Jesus. E ali ele, né, pedindo para que Jesus, então, tornasse aquelas pedras em pães. Mas Jesus, usando a palavra do Senhor, por isso a palavra de Deus é necessária em nossa vida. O que adianta orar, jejuar e não ter o alimento da palavra também. Porque aqui você vai conhecer o Senhor. Né? No jejum você vai se abastecer com o Senhor, na oração você vai se fortalecer e aqui terá o conhecimento do céu, conhecimento de Deus. Glória. Aleluia, Jesus. E aí quando o inimigo vier, aleluia, você já tem a palavra, aleluia, para o repreender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E igreja do Senhor, não vou mais além, né? Aleluia, Jesus, devido ao horário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, né, quero dizer, né, que todos nós que estamos aqui, se nós temos algo para entregar na mão de Deus, que hoje nós venhamos entregar e ter fé, que Deus ele vai agir, que Deus ele vai curar, que Deus ele vai transformar, que Deus vai operar maravilha, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia, Jesus, né? Como tem ali meu Pai, um grande testemunho que assim quando Ele puder, Ele vai contar. Aleluia, aleluia, Jesus, um milagre. Então, quero dizer às pessoas, olha, diz ali, não tem Deus, tem sim. Aleluia, Jesus, olha o que o Senhor está fazendo. Olha o que Ele já fez. Aleluia, por mim e por você. Olha toda a sua trajetória. Aleluia, Jesus, veja o que o Senhor tem feito na tua vida. Aleluia, Jesus, então, fique firme com o Senhor. Fique firme com Jesus Cristo. Né? Aleluia, Jesus, porque logo tudo isso aí que você está passando vai acabar. Aleluia, e a vitória será maior. Aleluia, Jesus, mas sempre lembre, né? Jesus, Ele está pronto para nos ajudar, para nos acolher. Aleluia, Jesus já, né, pagou um preço muito grande pela nossa alma. Aleluia, mas vale de nós se esforçar na presença do Senhor. Aleluia, dar o nosso melhor para Deus. Aleluia, talvez você esteja cansado, mas é hora de arregaçar as mangas, né? E ir para a batalha.
porque o tempo não espera e o relógio também não para. Aleluia, e o Senhor logo vai voltar, né? E se nós não vigiarmos, aleluia, ficaremos aqui. E não é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem algo reservado muito grande lá em cima para nós, né? Então, igreja, guarde essa palavra nessa noite. Aleluia, Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero já passar para o pastor. Glória a Jesus. E as palmas que estão bem alegres para o nosso Senhor Deus. Glória a Deus, igreja, Deus é bom. É demais para nós, né? Glória a Deus, aleluia. Igreja, nós temos que, né, terminar mais cedo. Glória a Jesus, aleluia. Ligue na oração, irmão. Glória a Deus. Né? Irmão, quando tiver ali alguma dúvida, né? Fala conosco, aleluia também, né? Então, um pouquinho tudo nós vamos aprendendo, não é verdade? Glória a Deus, eu também tenho que aprender, a igreja tem que aprender, tudo nós, igreja, né? Eu faço alguma pergunta assim, porque eu sou tão ruim da memória para aprender das coisas que não é fácil. Não, mas é igual eu, irmão, fica tranquilo. Não é só da Bíblia, não, muita coisa eu estava falando. Glória a Deus. Eu leio a Bíblia há quantos anos e não marco nada na minha mente. Não, irmão, fica tranquilo que Deus vai abrir Porque tua na mão mente. de Irmão. Deus vai estar na mão do Senhor. Vou para me aprender, que não eu aprendi a louvar, um dia eu aprendo da palavra também. Né? Oh, com certeza, irmão, fica tranquilo, né? Irmão, eu estava no mundo lá fora, eu li a palavra também e para mim era um jornal. Era um jornal, eu lia, era um jornal, não entendia nada. Era uma história ali, às vezes tinha sentido, às vezes não, né? Mas para mim eu não entendia nada do que era. Aí, como Deus tinha, acho que, pressa em fazer uma obra na minha vida, eu fui preso, né? Fui preso, acho que deu uns 4 meses que eu estava lá. Eu peguei uma Bíblia emprestada para me ler, né? Falei assim, vou ler, não tem nada que fazer. Aí peguei para ler, né? Quando eu peguei para ler ali, aquela Bíblia, aí de repente aquelas letras começaram a mexer na Bíblia, e Deus começou a trazer para mim o que eu li lá anos atrás. Então, ou seja, irmão, tudo que nós lemos na palavra de Deus não é perca, é ganho. Por quê? Porque a gente acha que não, mas está guardado dentro de nós. E no momento certo, Deus vai trazer tudo à tona. O significado, vai trazer a palavra que o Senhor leu. Aquilo que o Senhor leu primeiro lá no passado, Deus vai trazer para o Senhor claramente. Foi isso que Ele fez comigo. Eu li, eu queria aprender. Eu tenho um versículo da Bíblia que eu venho lendo há mais de 10, 15 anos. Nada entrou aqui ainda. Por que será? Não, fica tranquilo, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, propósito de Deus, né? O propósito de Deus é mistério na nossa vida, nós não entendemos, né? Mas Deus tem o seu mistério para fazer, né? O que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, fica tranquilo. Mas tem uma coisa, eu me sinto muito feliz de estar ninguém. Maravilha, é isso mesmo. Corre bem, saúde, sabe? Tudo. Bênçãos, é isso aí, o importante é isso aí, né? Eu nunca tenho nem pensado em sair da casa dele, porque eu me sinto muito bem em tudo. E tem tudo que eu peço é me dar. Que maravilha, né? Isso é testemunho, né? Isso é testemunho de bênção, testemunho de vitória. Fica tranquilo que a bênção é grande, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Marca aquele versículo lá, né? Que fica em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante ali, né? Guarda, para o senhor dar uma lida depois, de novo, né? E assim nós vamos indo. É isso que eu faço também. Vamos indo, guardo, vou lá ver de novo. E aí quando eu esqueço, eu passo uns 3, 4 dias, eu volto lá de novo, dá mais uma olhada. E assim nós vamos indo. Glória a Jesus, né? Igreja de Jesus, até estamos contentes que o nosso irmão divino, né? Voltou para casa do Senhor, passou uns dias lá. Umas pelejas, né? Braba, né? Umas lutas no hospital lá. Glória a Deus, ele e a filha dele, né? Então, estamos contentes, alegre, felizes que ele voltou novamente para a casa do Senhor, né? Com saúde, força para poder caminhar, não é verdade? Logo Deus vai terminar a obra e a obra vai ser tremenda em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então põe em pé, igreja, vamos fazer a última oração. Glória a Deus. Então domingo, igreja, nós não faremos o culto, né? Não faremos o culto, aleluia. E temos ali um compromisso, glória a Deus Pai, mas o Senhor vai operar o milagre, né? Deus sabe trabalhar. Tudo que Deus tem que fazer, Deus vai fazer, né, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então, a oferta na casa do Pai, nós fazemos aí. Depois pegar quando havermos tem negócio da oferta, né? Quem tiver uma oferta para ajudar a casa do Senhor, depois para colocar lá também, não tem problema, né? Manda abrir ali, ó, coloca ali no negocinho, porque, né? Deus dá a vitória. Vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus, põe em pé, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso aqui pode. Isso aqui não pode, fica sentado mesmo, né? Glória a Deus. Feche seus olhos no momento. Se tiver alguém para Jesus esta noite, né?
Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quem quiser ofertar aí, o irmão está passando aí, né? Já está passando aí para recolher a oferta, ajudar a casa do Senhor hoje, né? Hoje ali, não, hoje minto, né? Faz uns 2 dias atrás, estragou o botão da luz da Kombi, né? Só o botão da luz da Kombi é R$120, né? Um botãozinho vai na Kombi para acender a luz ali. Então, o negócio não é brincadeira, ele pega nem de surpresa, né? Glória a Deus, a gente nem espera estar ali o negócio, e tem que colocar, se não colocar não funciona a luz. Tem que reconciliar, irmã? Oh, glória, né? Então, se a irmã vai reconciliar, vamos orar para Deus dar vitória, não é isso? Oh, maravilha, né? Deus fez um milagre na vida divina. Deus faz milagre, né? Nós temos que segurar nas horas dele, que ele opera o milagre, entendeu? Vamos orar então, igreja, em favor da serva do Senhor que está reconciliando esta noite. Oh, glória! E Deus vai escrever o nome dela no livro da vida de novo lá, porque Deus é bom, não é? Deus é fiel. Fecha os olhos e começa dando glória. Senhor, meu Deus, ó Pai, Santo Deus, querido amado Jesus, meu Deus, eis aqui para a tua serva outra vez, ó Pai. Meu Deus, ela volta para os teus caminhos, consertando, meu Pai, os seus passos a Ti, e confessando, Pai, os pecados, Padre, e pedindo a Ti a misericórdia. Meu Deus, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa, Deus, abrir o grande livro da vida, Pai amado, e reescrever o nome da tua serva, para que ela possa, meu Deus eterno amado, participar, Senhor, daquele grande banquete, o banquete que está preparado na alta glória, aleluia, no reino do Todo-Poderoso. Meu Deus, também peço, dá ela força, livra, é do laço do passarinheiro, dela vida em abundância, e confirma agora, para que ela possa caminhar e não tornar para trás novamente, mas à frente, Senhor, porque o alvo é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Faz a obra e confirma a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a paz do Senhor seja bem-vinda, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, igreja, oração da fé. Vamos orar, igreja, começa dando glória. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus, oh, glória. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Meu Deus, eterno Pai, Deus de poder e graça, Senhor, outra vez. Nós agradecemos a Ti as bênçãos, agradecemos a Ti as vitórias, agradecemos a Ti este culto, ó Pai, estas vidas, Senhor. Meu Deus, ajuda eles a vencerem as lutas, tempestades, dá força, coragem e fidelidade, ó Pai, para que eles possam estar diante de Ti, Senhor. Meu Deus, faz a obra, Pai Santo, faz a obra, Deus tremendo, e confie no livramento. Meu Deus, eu te servo, Pai, que quer aprender Tua palavra, tem amor por Tua palavra, anseio por Tua presença. Eu creio, Pai Santo, que como o Senhor fez na minha vida, o Senhor faz na dele também, aleluia, porque Ele quer, Papai, falar do Teu amor, Ele quer pregar a Tua mensagem, e eu creio que será ainda um grande atalaia, um grande profeta, nas mãos de Jesus Cristo. Confirma mesmo e leve em paz a tua igreja. Assim pedimos a Ti e também agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. É só mão para cá. Pelo amor de Deus, é graça do nosso Filho Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, vive e reina em cada coração. Toda a igreja diz: amém. Paz, Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmão. Estamos aí, irmão. Estamos aqui, pai. Nós estamos numa campanha, não, na sexta-feira. Sexta